Cathie Wood e a equipe da ARK Invest estão de volta com sua análise mensal do mundo cripto e o relatório desse mês teve algumas conquistas importantes. Se você ainda não soube, algo incrível está acontecendo agora com os recém-lançados ETFs de Bitcoin. Por exemplo, você sabia que apenas os ETFs de Bitcoin estão comprando não apenas todo o Bitcoin que está sendo minerado a cada dia, não o dobro, mas 12 vezes a quantidade de Bitcoin que está sendo minerada a cada dia? Obviamente, não é necessário ser um Einstein para perceber que isso não é sustentável sem fazer os preços dispararem e provavelmente está desempenhando um papel no aumento dos preços agora. Já fizemos um vídeo mostrando que o Bitcoin está sendo drenado do mercado. Dá uma olhada nos cards desse vídeo. ETFs de Bitcoin aprovados e halving a caminho. Ou seja, o mercado cripto está bombando e para dominar a maior transformação de riqueza da nossa geração, fechamos parceria com os melhores treinamentos do mercado, a nação Bitcoin para se tornar livre e transformar a sua realidade financeira, e a nação Trading, onde você vai conhecer todas as estratégias de trading dos criptomaníacos. É isso mesmo, agora somos parceiros do Criptomaníacos, e esses treinamentos, junto com o Cripto 360 do Bitnada, do Felipe Escudeiro e Marcelo Paz, irão te acompanhar nessa jornada, te ensinando do iniciante ao avançado. Confere lá na descrição ou no comentário fixado desse vídeo. Domine o mundo cripto. Lucra comigo, porque hoje vamos abordar os melhores destaques e lições do relatório da ARK Invest desse mês, incluindo a grande conquista dos ETFs de Bitcoin, o que provavelmente fez o próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, publicar isso em sua conta no Twitter, agora com mais de 200 milhões de visualizações. Vamos ver os principais níveis de preço que a ARK está prestando atenção. Para quem não sabe, são 3. E veremos se haverá fogos de artifícios na América quanto ao índice de preços ao consumidor desse mês, que foi divulgado no dia 13 de fevereiro. E por que a ARK Invest ainda acredita que a deflação está nos planos. Ok, primeiro é oficial. Os ETFs de Bitcoin acabaram de realizar uma das maiores conquistas de toda a história dos serviços financeiros, atraindo a atenção de milhões de pessoas, incluindo o próprio presidente dos Estados Unidos. Então, nesse vídeo, você provavelmente vai me ouvir dizer pela primeira vez na história bastante vezes, pois parece ser o tema desse mês. Primeiramente, vamos olhando para os ETFs de Bitcoin, e a razão pela qual estamos falando sobre isso novamente é porque eles acabaram de fazer a história. Eles são agora os lançamentos de ETFs mais bem-sucedidos da história dos Estados Unidos, e isso é realmente importante. E também é a primeira vez na história que um monte de ETFs sobre o mesmo produto foi lançado ao mesmo tempo. Novamente, isso é algo que não acontece toda hora. É outra primeira vez na história, com 11 sendo lançados todos ao mesmo tempo. Obviamente, sabemos que a Grayscale e muitas pessoas finalmente conseguiram se livrar de parte do seu Bitcoin, que foram forçadas a manter por muito tempo. No entanto, apesar disso, ainda houve mais compras do que vendas. Então, o saldo ainda é muito positivo. Uma maneira melhor de ver isso é essa abordagem que eu encontrei recentemente, e isso mostra de uma maneira muito melhor. Esse é um evento histórico. Esta é uma lista dos 25 lançamentos de ETFs mais bem-sucedidos dos Estados Unidos após um mês de negociação. Você pode reconhecer o GLD quando foi lançado pela primeira vez, o primeiro mês. Você pode reconhecer o QQQ, que está apenas pela metade da lista, e é o ETF da BlackRock e Bit, que é o lançamento do ETF mais bem-sucedido da história, seguido pela Fidelity, e temos até mais 2 que estão entre os 25 melhores. Isso é realmente enorme e vai chamar a atenção de milhões de pessoas, investidores, políticos, governos ao redor do mundo. Há uma grande demanda por Bitcoin e, como mencionado, de todo o Bitcoin que está sendo minerado a cada dia, esses ETFs não estão apenas absorvendo todo o novo suprimento, mas estão absorvendo 12 vezes a quantidade que está sendo minerada a cada dia, e é provavelmente por isso que os preços agora estão começando a disparar. Pessoal, o Bitcoin está sendo literalmente drenado do mercado. A próxima grande pergunta é o que vem a seguir para os ETFs. Bem, se você não sabia, foi um analista da Bloomberg, o Eric Balchunas, que já trouxemos inúmeras vezes no canal, que vinha vazando todos os dados sobre os ETFs de Bitcoin, quando eles iriam ser lançados, como seriam e o sucesso que eles tiveram.
Aqui está um trecho de 1 minuto desse analista da Bloomberg, que é um especialista em ETFs, e ele vai explicar o que acontece agora após um lançamento bem sucedido de um ETF e se vamos ter um ETF de Ether. Abre aspas. O que vem a seguir? Provavelmente, acho que isso vai escalar por um longo tempo em termos de criptomoedas reais. Mas o que também veremos é o canhão de espaguete, que é o termo que Ben Johnson usa quando um ETF é um sucesso e a indústria lança tudo na parede. Então, vamos ter Bitcoin com alavancagem, vamos ter Bitcoin inverso, vamos ter chamada coberta de Bitcoin, vamos ter long e short no Bitcoin. Então, será como S&P 500 mais um pouco de Bitcoin. Esse ecossistema vai se desenvolver e, em seguida, teremos opções no ETF. Então, teremos opções de compra que vão atrair os investidores institucionais e os traders. É assim que uma categoria de ETF nasce, mas a grande coisa que você precisa é volume, e já temos isso. Uma vez que você obtém volume, você atrai aqueles que querem entrar na ação, o mercado de opções, e então você está olhando para uma categoria muito vibrante. É assim que eu vejo tudo se encaminhando em 3 ou 4 anos. Talvez tenhamos 40 produtos, incluindo todas essas outras coisas, e tenhamos algo em torno de 100 bilhões de dólares. Fecha aspas. É para ficar bullish, não é? Vamos dar uma olhada nos 3 níveis de preço que a ARK está acompanhando e observando. Em preto, temos o preço do Bitcoin. Em verde, na parte inferior, está a média móvel de 200 semanas, que é a próxima de uma média de 4 anos. Em vermelho, temos o preço médio na cadeia, que é praticamente a média do mercado. Aqui, todos estão em lucro, já que os preços estão atingindo máximas históricas. Obviamente, na grande queda, a maioria das pessoas estava em prejuízo, e foi somente com essa recuperação aqui que realmente colocou as pessoas de volta no lucro. E finalmente, em verde, temos os detentores de curto prazo, que são pessoas que compraram nos últimos meses, e até mesmo os detentores de curto prazo estão agora no lucro. Isso é apenas do último mês. Sabemos que nos últimos dias tivemos a ruptura acima, então teremos dias felizes para o Bitcoin. Portanto, você sabe que a média móvel de 200 semanas está atualmente em torno de 30 mil dólares. A média móvel de 200 semanas está atualmente um pouco mais alta, em 33 mil dólares, e os detentores de curto prazo estão um pouco abaixo de 40 mil dólares. Com o Bitcoin ultrapassando os 50 mil dólares, está superando as 3 métricas que estão sendo observadas. Mais uma vez, outro feito inédito está adiante de nós. Algo que notei é que o Bitcoin teve um bom início de ano, foi positivo em janeiro e olhe como fevereiro está indo até agora, subindo quase 18%. Estamos perto de outro recorde, que é o número de meses consecutivos no verde. Começamos em setembro, temos 1, 2, 3, 4, 5 meses e este será agora o 6º mês consecutivo. Eu dei uma olhada na história do Bitcoin e não consegui encontrar outro momento em que tenha sido 6 meses consecutivos de subida. No máximo, houve uma sequência de 4 meses. O melhor que encontrei antes disso foi uma sequência de 4 meses e 5 meses, mas nunca houve 6 meses consecutivos. Então, mais um recorde para adicionar a esse relatório. E quanto à deflação, a ARK Invest tem apontado há algum tempo que o problema não será a inflação, mas sim a deflação, e alguns sinais começam a aparecer. Um deles é a relação Bitcoin-ouro, destacando que o Bitcoin tem sido uma melhor reserva de valor do que o ouro. O ouro, que geralmente se sai muito bem em tempos de inflação, tem lutado desde a chegada do Bitcoin. Se olharmos para o gráfico do ouro, podemos ver claramente muita ação lateral. E se o ouro se sai muito bem em tempos de inflação, isso destaca que talvez estejamos entrando em um período de deflação. A ARK também apontou o que está acontecendo com os aluguéis de novos inquilinos. Após um grande pico causado pela Covid, agora há uma enorme queda de preços, que na verdade é uma queda maior do que a que ocorreu em 2008. Isso também será evidenciado no CPI, o Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos, outro sinal de desinflação e deflação. A divulgação dos dados do CPI para janeiro mostrou que a inflação ao consumidor dos Estados Unidos subiu 0,3% em janeiro e 3,1% em 12 meses. Embora os dados de inflação em tempo real estejam promovendo uma grande queda, talvez isso seja ótimo para os ativos de risco e essa última alta do Bitcoin pode estar apenas começando. Resumindo, alguns marcos importantes nesse relatório. Em primeiro lugar, é oficial.
Os ETFs de Bitcoin foram e são os maiores lançamentos de ETFs na história dos Estados Unidos, o que deve chamar a atenção de milhões de pessoas de todo o mundo, incluindo até mesmo o presidente. Muitos estão especulando que ele simplesmente se tornou otimista com o BTC. Incrivelmente, está sendo comprado 12 vezes mais Bitcoin a cada dia do que está sendo minerado, o que é impressionante. Também vimos que o Bitcoin está a caminho de uma sequência vitoriosa de 6 meses, algo que nunca foi feito na história do Bitcoin. A ação de preço do BTC está atualmente impressionante, mantendo-se bem acima das 3 métricas que a ARK Invest está observando. E há sinais de que agora é a deflação que está começando a se manifestar, seja no preço do ouro, nos aluguéis ou nos dados do CPI. Portanto, alguns eventos marcantes no mercado de criptomoedas. E aí, essas notícias te deixam bullish com Bitcoin? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo foi útil, então lucra comigo. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!